Vamos que vamos! Vamos viajar nesse mundo mágico da educação infantil? Então venha comigo, mais uma aula. A quarta aula de educação infantil, de estágio supervisionado. É muito bom quando a gente já começa desanimado, né? Nessa animação. Muito bom. Muito bom, mas agora é hora de falar dessa etapa, né, de educação que é a educação infantil. Né, pessoal? Então vamos que vamos. Muito bom ouvir música, é muito bom entrar no clima desse mundo mágico, desse mundo infantil, da educação infantil. Mas agora é hora de falar, né, sem nos distrair. Esse é o estágio supervisionado em educação infantil. Eu sou Valdina do Carmo de Oliveira, do Polo de Brumado, né, da Uniter. Então, o tema desse trabalho é as contribuições do brincar no contexto da aprendizagem na educação infantil. Então, o conteúdo da aula de hoje, né, eu vou falar para vocês sobre formação integral, educação de tempo integral. Né? Vou estar aí falando aí sobre esses dois termos. Também sobre a importância do brincar e o mundo do faz de conta e sua importância no aprendizado da criança. Então, tudo isso aí na aula de hoje. Se interessou? Ótimo! Então, fica comigo até o fim para entender um pouco mais. Bem, para começar, eu começo falando da Lei de Diretrizes e Base, né? Da LDBEM, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, lá do artigo 29, que nós já ouvimos também aí nas aulas anteriores, que diz o seguinte, que a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Bem, por que eu trouxe isso para vocês? Simplesmente por causa desses dois termos, né? Quando a gente ouve falar sobre a formação integral, né? Ou educação integral, né? São dois termos que às vezes nos confunde, ou que às vezes deixa a pessoa aí confusa e acaba interpretando como sendo uma única coisa. Né? Então, por isso, eu trouxe para vocês esses dois termos, que muitas vezes é confundido, a formação integral é confundido com educação de tempo integral. Há uma grande diferença entre esses dois termos. Vamos ver a diferença? A formação integral, ela engloba todos os esforços promovidos pela escola para que sejam trabalhados os aspectos sociais, psicológicos, físicos, intelectual. Enquanto a educação de tempo integral, ela está relacionada diretamente à quantidade de horas que o aluno permanece no ambiente escolar, independentemente se ele usufrui ou não de uma formação realmente integral ou integrada. Então, por isso, né, eu trouxe esses dois termos que são parecidíssimos, mas que têm aí são diferentes, tem uma grande diferença entre os dois, não é verdade? E também aí, né, quando se fala de formação integral, a gente também volta lá na lei, né, no artigo 29, quando diz, né, da ação aí da família e da comunidade, né, que é importante aí. Então, as instituições, né, família, escola, elas devem caminhar juntos para que
o aluno, né, ele tenha um desenvolvimento maior e melhor em sua formação. Então, quando a gente fala da participação dos pais, é principalmente, né, essencial, né, que os pais participem aí, que é essencial aí no desenvolvimento da consciência da criança, né, dos valores éticos e morais, que tem a ver aí com essa formação integral da criança. Então, os pais, né, têm uma participação importantíssima aí e que deve aliar aí, né, pai, família e escola. Então, os pais, né, entram com sua parte e a escola também. Qual é a parte da escola em relação ao desenvolvimento da criança? Então, ela oferecer atividade diversificada, trabalhando as múltiplas inteligências, autonomia e o autoconhecimento. Então, é muito bom a gente saber, né, dos nossos direitos como família, né, e saber também do direito dos deveres da escola. Certo, pessoal? Então, foi só para tirar aí mesmo essa dúvida de quem tem. Então, sempre falando, né, da educação infantil, então tenho que ressaltar aqui a importância, né, e a responsabilidade de educar, de proporcionar o bem-estar, do desenvolvimento da criança, não só como estudante, mas também porque a criança é um ser histórico e social que pensa, que sente, interage, age, interpreta e cria significados. Um dos grandes pensadores que fundamentou essa visão foi Vygotsky. Para ele, as habilidades necessárias para raciocinar, compreender, memorizar, ter origem na vivência da criança com os pais, professores e colegas. Então, é como eu acabei de falar, né, a importância, né, de andar juntos, né, dessa interação entre escola, família e aluno. Muito importante. Bem, agora mudando, o slide ficou um pouco muito para frente, né? Mas vai dar para entender. Não vai ser por isso que não vai entender, certo? Então, mudando um pouco aqui e trazendo agora a BNCC, né, para falar. Então, segundo a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, o brincar é um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Que são esses aqui, pessoal. Deixa eu marcar porque eu coloquei tudo juntos para vocês entenderem melhor. Esses são os 6 direitos da criança, né? Direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Que são aqui, ó, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Então, é importantíssimo, é um direito, né, da criança de educação infantil, né, desenvolver essas habilidades, né, essa aprendizagem, desenvolver essas habilidades ainda na educação infantil. Então, segundo também a BNCC, e através desses direitos, ela estabelece os campos de experiências que são fundamentais que a criança desenvolva ou aprendam a desenvolver ainda na educação infantil, que são esses aqui. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traço, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, essas são as experiências que as crianças elas devem desenvolver, né, de acordo aí com os direitos dela. Então, se formos pensarmos aqui no eu no outro e no nós,
é a convivência, né, a interação da criança com outras pessoas, né, o interagir da criança. E quando a gente fala, e também quando fala do eu, a criança ela deve o quê? Conhecer-se, o seu próprio corpo, conhecer o seu interior. Então, quando fala eu, o outro e nós, ela está falando aqui dessas duas habilidades aqui, o conviver-se e o conhecer-se. E quando fala corpo, gestos e movimento, quer falar o quê? Que ela deve brincar. A brincadeira faz parte, né, desses movimentos, desses gestos do corpo. E quando fala de traços, sons, cores e forma, quer dizer que ela tem que fazer o quê? Quer dizer que ela tem que participar. Participar das atividades feitas em sala de aula, né? E com certeza, né, utilizando aí o lúdico, ela vai participar, realmente ela vai participar, né? Com um grande estímulo aí. E quando fala em escuta, fala pensamento e imaginação, ela deve expressar, né, seu pensamento, né, sua imaginação e a imaginação, o pensamento. E quando fala em espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, ela tem que explorar. Então, tudo tem a ver com... Um tem a ver com o outro. Né? Para desenvolver um, né, é necessário desenvolver o outro. Então, é muito importante essa parte aí da BNCC, né? Sem dúvida que a brincadeira é uma linguagem primordial, utilizada pela criança para enxergar a realidade que a cerca. Então, é lógico, né, que com a utilização da ludicidade, do lúdico na sala de aula, com certeza vai ficar muito mais fácil que a criança, né, aprenda, né, porque ela vai aprender do jeito que é o mundo dela, do jeito que ela gosta. Então, é sempre importante utilizar a ludicidade, o lúdico, em sala de aula, na educação infantil. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos professores, eles utilizavam, ou alguns possa ser que utilizam até hoje, a brincadeira como sendo um simples passatempo, sem nenhuma importância, né, apenas para passar o tempo. Eu digo isso, pessoal, porque eu lembro da época em que eu estudava, né, há muito tempo atrás, a brincadeira sempre existiu em sala de aula. Eu lembro que a sexta-feira ela era de brincar, ela era o dia da brincadeira. Mas eu não via que era para desenvolver algum tipo de habilidades. Não, era simplesmente para passar o tempo. Porque o professor ficava lá na sala e a gente saía para fora, brincava do que quisesse. O professor não acompanhava, nem participava das brincadeiras da gente, que a gente fazia. A gente era livre para escolher o que a gente quisesse, mas eu não via esse olhar pedagógico como desenvolvimento de habilidades. Então, realmente era um simples passatempo. Sem nenhum olhar pedagógico, sem nenhum direcionamento, sem nenhuma intencionalidade, sem nenhum objetivo. E possa ser, né, que isso aconteça até hoje em algumas salas de aula, né, que o professor tenha essa visão ainda de que a brincadeira, né, o lúdico não tem significado, não tem um significado para a criança. E é bom que o professor desenvolva esse olhar pedagógico, né, e traga sim as brincadeiras, continua assim com as brincadeiras em sala de aula, propondo aí, né, esse desenvolvimento de forma
divertida, prazerosa das crianças, mas com intenção de chegar a um objetivo, com intenção de desenvolver algo na criança, trazendo aí as atividades de forma mais de forma lúdica, né? Que a criança possa ir para a escola, não pensando, segunda, terça, quarta, quinta, nós vamos apenas escrever, né? Só na sexta que a gente pode levar um brinquedo, só na sexta que a gente pode brincar. Não, a brincadeira é todo dia. O professor tem que desenvolver essa ludicidade na sala de aula, não só um dia, só com a brincadeira apenas de jogos, né? Não, ele tem que propor aí em suas atividades, em suas atividades, uma forma de chamar a atenção da criança, né? De prender a atenção da criança, de fazer com que a criança ela vai para a escola todo dia, querendo ir para a escola todo dia, interessada em ir para a sua aula, porque sua aula é divertida, porque sua aula é prazerosa, porque sua aula faz com que a criança imagine e entre nesse mundo. Aliás, o professor é que tem que entrar no mundo da criança, né? Então, é muito bom essa parte aí de o professor se colocar também, né? De ser o protagonista, mas também fazer com que o aluno seja esse protagonista também. Certo, pessoal? Então, vamos que vamos. Vamos para mais um slide. Vamos, né? E ainda em relação aí a esse direito, né, da criança desenvolver essas experiências, né, conviver, expressar, conhecer-se e participar. A brincadeira ela pode ser utilizada como recurso ou como estratégia de ensino, visto que jogos e brincadeiras faz parte desse universo infantil, né, prendendo a atenção da criança. Vocês já observaram ou já observou uma criança o que elas fazem a todo tempo? Já? Então, a criança é movimento. A criança está sempre em movimento, a criança está sempre brincando. Observe uma criança que ela está sempre fazendo brincadeiras. Dificilmente você vê uma criança sentada, ela quieta, sem fazer nada. Se ela estiver lá quieta, ela pode estar com o celular ou assistindo televisão. Mas se não tiver isso e ela continuar quieta, então pode ir lá ver se ela está sentindo alguma coisa, porque ela pode estar doente. Porque a criança que está sadia, ela não fica quieta, parada. Ela está sempre brincando, sempre em movimento. Não é verdade, pessoal? Já observou uma criança? Se não observou, observe uma criança. Vê se quando ela fica parada, ela quieta. Não. Ela está sempre, não sai desse mundo, porque é o mundo dela. É o mundo da criança. É o mundo da imaginação dela, né? Do divertimento. Então, tudo para ela é brincadeira. Então, Vygotsky, né? Hoje a aula de hoje não vamos falar sempre de Vygotsky. Ele diz que a ação das crianças surge das ideias, não das coisas. Quando ele diz isso, ele quer dizer que o importante é o significado e não o significante. Entendeu? Não entendeu? Então vou explicar mais um pouco. Vou ser mais clara para vocês entenderem, porque a intenção é fazer com que vocês entendam, certo? Então, o importante não é o objeto em si, não é o objeto em si, é o que esse objeto representa para a criança. Ainda não estou sendo clara. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se a criança pega um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira não vai ter não vai significar nada para ela. Não vai ser um simples pedaço de madeira, né? Ele vai usar a imaginação dela, e vai transformar esse pedaço de madeira em alguma coisa. Por exemplo, ele pode transformar esse pedaço de madeira em um cavalo de pau, né, e sair como se tivesse realmente montado um cavalo. Ou ele pode pegar esse pedaço de pau, de madeira, né, e sair guerreando, e gritando como se tivesse uma luta de espada, né? Porque
esse pedaço de madeira se transformou em uma espada. Não é só um simples pedaço de madeira, né? E muitas crianças transformam em uma arma, né? Que criança gosta dessas coisas, né? De se transformar em arma e sair atirando, né? E N's, a criança transforma em N's coisas, né? O que não falta é a imaginação para a criança transformar objeto em alguma coisa, em algum brinquedo, em alguma forma dela se divertir, não é verdade? Por exemplo, uma caixa, por exemplo. Uma caixa, ela pode ser várias coisas, ela pode ser uma casinha, né? Dependendo do tamanho, ela se transforma em várias coisas, em um castelo, né? Ela se transforma em um fogão, em uma mesa. Então, o importante, né, não é o objeto, um pedaço de madeira ou essa caixa ou qualquer outro objeto. O importante é que ela vai transformar esse objeto, que a imaginação dela vai transformar esse objeto, certo? Então é muito importante essa visão aí de Vygotsky, que é realmente o que a gente pode observar em uma criança. Quando ela se transforma, ela transforma, a imaginação dela transforma não só objeto em outras coisas, mas ela se transforma ela própria em algo, em alguém, né? Ela tem esse poder de transformar, de ser. Ah, eu quero ser uma princesa. Ah, eu sou a princesa tal. Eu sou a princesinha Sofia. Ah, eu sou a princesa, né? Enes princesa. Criança gosta de se transformar em princesa. Também gosta de se transformar em bruxa, né? Também, né? Transformar em super-heróis, né? Transformar no Batman, no Homem-Aranha. Então a criança, ela não tem tempo perdido para ela, não. É sempre tempo de brincar, sempre brincadeiras. Quando ela não tem, ela inventa, né? Ela imagina. Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, sobre essas transformações que a criança pode imaginar e se transformar em quem ela quiser, em o que ela quiser, né? E transformar também o objeto que ela tiver em que ela quiser, certo? É livre para imaginar, não é verdade, pessoal? Então, para falar sobre isso, né, entrar nesse mundo de faz de conta, né, da criança. Então, vamos conhecer a importância do faz de conta na educação infantil. Se você, né, acha que o faz de conta não é importante, você vai mudar os seus conceitos, porque é muito importante. Vamos conhecer agora. Bem, o brincar de faz de conta é muito importante para a criança, porque além de ser divertido, elas aprendem muito sobre si mesma, sobre o mundo à sua volta. As crianças aprendem muito através de sua imaginação. Quando os pequenos brincam de super-heróis, piratas, princesas e transformam objetos comuns em mil e uma coisas, eles estão fazendo muito mais do que só se divertir. Você acha esse tipo de brincadeira simples e sem importância? Pois acredite, não é simples não, pois tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos aprender a conhecer e entender o que a criança aprende ao brincar de faz de conta? Você com certeza já ouviu uma criança brincando de ser alguém, de ser algo, de ser alguém, né? Não é verdade? Você já ouviu? A criança se transformar em algo ou em alguém? Então, vamos saber um pouquinho aí sobre essas transformações, né? Esse mundo mágico da criança, esse mundo de faz de conta, o processo de fingir. Ah, vamos fingir que você é tal e eu sou tal. Ah, vamos brincar de mentirinha, né? Isso traz inúmeros benefícios, além de aprender sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Também proporciona um aumento no uso de linguagens, a capacidade de empatia,
e a noção de que seu ponto de vista não é o único no mundo. Então, aqui, ó, aqui, né, você já está começando a entender lá sobre, né, a BNCC, que é que a gente ajuda nesse desenvolvimento de habilidades da criança. Então, faz de conta também não, faz de conta ajuda e muito, é muito importante no desenvolvimento da criança. Então, quando a criança ela aprende sobre si, né, que lá na BNCC fala, né, então elas colocam em prática seu gosto, né, seu interesse, suas habilidades, certo? Agora, um detalhe. Quando a criança ela está aprendendo sobre si, ela ainda não se coloca no lugar do outro. Ela está aprendendo sobre si. Quando ela se transforma em algo ou em alguém, ela não vai se colocar o pensamento daquilo que ela está se transformando, né? Imaginando que seja. Não. Ela vai, né, se transformar, sim, no que ela quiser, mas com o pensamento dela. Porque ela ainda não sabe se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se ela tem uma boneca, aí ela finge que aquela boneca é ela. Aquela bebê é ela, né? Então ela vai expor seu pensamento, né? Seu sentimento. Então é nesse sentido que a criança constrói sua autoestima, né? Podendo ser quem ela quiser, mas com o pensamento dela ainda. Ela ainda é egocêntrica, né? Tudo gira em torno dela. Ela não sabe se colocar no lugar do outro. Ela ainda é uma criança egocêntrica. Então, quando a criança aprende sobre o outro, né? Aí, sim, ela deixa esse egocentrismo e começa a entender o sentimento do outro, né? Ou dos outros, né? Ou seja, quando ele finge, né, ser outra pessoa, quando ela finge ser outra pessoa ou, né, se transformar em algo que ela queira ser, ela já pode sim colocar o pensamento não dela, mas daquela pessoa, ter aquelas atitudes que aquela personagem tem. Por exemplo, se ela transforma na mãe, que a criança gosta de se transformar em mãe, né? Então ela não vai com o pensamento dela, ela se transforma na mãe, com a linguagem da mãe, né? Imita a mãe. Então, diz o seguinte: se você quer saber como você age, né? Como é que é você, deixa a criança te imitar. Se você é um professor, se você quer saber como é o seu trabalho, como é que as crianças te enxergam, se você está sendo, como está sendo o seu trabalho, né? Esse desenvolvimento do seu trabalho, permita que a criança seja você, porque ela vai expressar realmente o que você é. Se você for uma professora boazinha, carinhosinha, meiguinha, ela vai ser essa professora meiguinha, carinhosinha e boazinha. Agora, se você é uma professora mais autoritária, né, mais bruta, ela vai ser essa professora autoritária e bruta. Ela não vai fingir, ela vai ser você. Ela vai se transformar em você. Se você é uma mãe que não tem muita paciência, né, que briga, né, não importa, seja lá o que for. Então, ela vai expressar realmente o que você é. Ela vai se colocar no seu lugar e expressar o sentimento, o pensamento, né, daquela pessoa ou daquele personagem que ela está se transformando. Pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo a minha lógica, né, o meu raciocínio, o meu pensamento, para que vocês entendam. Estou, né, esforçando o máximo para que vocês compreendam meu pensamento. Então, é só para entender, eu acho que deu para entender aí. Quando a criança ela aprende sobre si, ela está aprendendo ainda sobre si, ela não se coloca ainda no lugar do outro. E quando a criança aprende, né, quando a criança está aprendendo sobre si, ela é uma criança egocêntrica. Quando a criança aprende sobre o outro, ela já deixa esse egocentrismo, né, e já começa a colocar
a se colocar-se no lugar do outro. E quando a criança brinca, estimulando que se machucou, por exemplo, que alguém morreu, né? Muitas vezes a criança imagina muito que se machucou, que quebrou o braço, que quebrou a perna, ou que está doente, está muito mal. Então, ela está aprendendo aí a enfrentar situações reais ou no futuro, né? Se preparar a resolver problemas, por exemplo. Se ela machucou ou que ele está doente, ela vai resolver o problema como? Levando para o hospital, né? Ela pode até se transformar numa enfermeira, né? No médico, e vai fazer o quê? Aplicar uma injeção, né? Dar um remedinho. Então ela já está aí, né? Aprendendo a enfrentar certas situações, né? A resolver problemas, né, do cotidiano aí, né, se preparar para o futuro. Então também é importante a criança, né, fazer esse tipo de interpretações, porque ela já começa a entender, né, esse mundo aí. Então muito importante a gente, né, deixar que a criança entre nesse mundo e a gente também entra, né, pega carona também, entra nesse mundo dela também, né, para a gente entender esse mundo, o mundo infantil, o mundo da criança, o mundo da imaginação, esse mundo de faz de conta, a gente tem que entrar nesse mundo também, pegar carona aí, certo, pessoal? Então é muito importante. Nossa, foi muito boa a aula de hoje, gente. Gostei muito. É muito bom quando a gente, né, tá falando ali uma coisa. Já estamos a 31 minutos. Muito bom, né? Porque já estamos chegando no finzinho da nossa aula, né? Então vamos só dar uma finalizadinha para finalizar, né, nossa aula. A importância de incentivar o faz de conta, né? Muito importante isso que eu estou acabando de falar, né? Que é muito importante, né? Criar oportunidade para a criança usar a sua imaginação de forma livre e criativa. Então, só relembrando aqui que o que eu indico, né? E é muito importante, assim, eu gosto muito de assistir ao show da Luna. Já assistiu o show da Luna? É muito legal, né? Como é que acontece? Para responder as suas próprias perguntas, né? As suas dúvidas, essa personagem, né? Ela é a personagem principal, né? A Luna, né? Junto com a sua turma. O que ela faz? Ela entra nesse mundo da imaginação e descobre, né? A resposta dessas perguntas, né? E resolve aí esses problemas, né? Então é muito bom, muito bom, né? Porque ela entra nesse mundo da imaginação, nesse mundo de faz de conta que eu sou isso, né? Então ela sempre ela quer saber e ela traz essa resposta aí do que ela sempre quer saber. Por que a melancia é verde por fora e vermelha por dentro? Não. Ela vai, né? Ela entra nesse mundo aí, ela se transforma numa melancia e quer saber por que é e descobre, gente. É muito legal esse show da Luna. Eu gosto muito de assistir. Então, indico também. Se você não assistiu, assista. Indica para os seus alunos, né? Assista aí em casa se você é mãe. Então, se você não parou para assistir, que seu filho não assistiu, para assistir, para você ver se você não aprende. Todo episódio é um aprendizado que ela ensina. Então, certo? Muito bom. Dica boa para vocês. Então, por hoje nós finalizamos esta aula, belíssima aula. Sempre agradeço pela sua companhia, pela sua atenção, porque é um trabalho de estágio e que eu, né, preciso que vocês assistem, que vocês gostem. E eu preparo tudo, né, esforço muito para transmitir para vocês da melhor forma, para que vocês gostem. Obrigada, pessoal. Obrigada por esse apoio, por vocês assistirem até o fim.
e até a próxima, mas não deixe de comentar. Eu sempre falo para vocês, o seu comentário é importante para mim, certo? Então fique com Deus e até a próxima.